Primeira parada no estado do Mato Grosso, vamos conversar com o Cleiton Gauer, superintendente do IMEA, vai trazer para a gente as situações de colheita da soja, plantio das lavouras de segunda safra, como é que está o andamento dos trabalhos lá no estado. Cleiton já está aqui conosco. Cleiton, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Maravilha, bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês e batendo um papo sobre a nossa safra aqui no estado de Mato Grosso. Cleiton, vamos começar olhando para a soja então, porque os trabalhos tiveram um bom avanço nessa última semana, né? Exatamente. Nas últimas 2 semanas a gente viu um bom avanço, né? Depois de um janeiro também muito chuvoso e um clima nublado, os produtores realmente com uma dificuldade para entrar com as máquinas em campo. O clima acabou colaborando, as chuvas diminuíram, não que elas acabaram cessando, né? Mas principalmente aquele veranico. Perdoe, aquela invernada que o produtor às vezes costuma chamar, né, aqui no estado de Mato Grosso, que fica chovendo o dia inteiro, fica nublado, não abre o sol para dar aquela entrada na colheita. O produtor das últimas 2 semanas conseguiu realmente evoluir porque o sol se fez mais presente e as áreas realmente deslancharam para aquela necessidade de começar a abrir áreas para a segunda safra, porque a janela também vai chegando ao fim, os produtores estão bastante acelerados para conseguir dar conta e colocar todas as culturas em campo. Essas atividades chegando na metade das áreas aí no estado, Cleiton, como é que estão os resultados até este momento? O que a gente pode esperar da safra de soja Mato Grosso para essa temporada 24-25? Perfeito. Como você comentou, nós estamos na metade da colheita até a última sexta-feira. A expectativa é que essa semana também tenha um bom avanço para realmente já abrir mais espaço para as culturas de segunda safra. Mas até o momento a gente já rodou, principalmente o mês de janeiro inteiro com o nosso projeto que é o em campo, rodando as lavouras, fazendo a aferição de produtividade, principalmente aquelas lavouras precoces e médias. E os resultados que a gente tem acompanhado e monitorado têm sido bastante positivos. Depois de um ano também bastante desafiador, como foi o ano passado, a nossa expectativa média nesse momento está em 62 sacas de soja por hectare, então realmente é um incremento bastante substancial ante o ano passado, quase 20%, que nós colhemos de média 52 sacas na safra passada. É uma recomposição, mas ainda assim tem um espaço até, a gente tem rodado, principalmente nas últimas áreas agora tardia, a equipe está em campo nesse momento rodando e fazendo as avaliações, porque o clima ele realmente colaborou e foi um desenvolvimento de safra bastante positivo, pensando em produção aqui no Mato Grosso. Até se a gente olhar para essas últimas áreas, Cleiton, esse período chuvoso pode trazer algum impacto para a produtividade dessa parcela final de colheita? Ainda é difícil afirmar, mas olhando o que nós temos acompanhado no campo, o desenvolvimento e as próprias lavouras nesta fase final, trouxe muito, as chuvas trouxeram muito mais um desafio operacional por parte do produtor para manter o cronograma e principalmente as aplicações em dia, controle de pragas também, porque é um ano chuvoso, tende a ser um ano desafiador, principalmente pensando em doenças. Então, o produtor muito mais um trabalho nesse cuidado e nesse investimento que ele precisou fazer mais nas lavouras do que realmente em produção como uma preocupação. Até um ponto que chamou a atenção no começo da safra, uma preocupação grande por parte dos produtores, que era a questão de qualidade. Realmente tiveram alguns pontos, realmente algumas regiões sofreram muito mais com isso, mas não foi algo de maneira tão generalista, ou de maneira unificada no estado como um todo, quanto nós tínhamos uma preocupação realmente porque aquele período chuvoso vinha se instalando. E agora é muito mais um controle, um monitoramento por parte dos produtores. E também acho que fica também um alerta, um cuidado que as chuvas elas estão acontecendo. Independente se tiver uma concentração no período de colheita dessas áreas, pode ser um impacto na frente. Mas dentro do que nós monitoramos e acompanhamos até agora, tende a ser uma safra bastante positiva. E pensando na logística, Cleiton, esse cenário de mais produtividade e de chuvas na colheita, como é que tem impactado essa questão para escoar esses grãos, receber esses grãos em armazéns? Isso tem sido um desafio desde o início da safra, então, principalmente o alto fluxo de caminhões, às vezes filas no recebimento por conta de uma alta umidade na hora de receber, o produtor precisa tirar esse grão o quanto antes, porque realmente é um desafio, ele tem uma corrida contra o tempo, né? E também do própria saída dos armazéns para o porto, para os terminais. Então, principalmente o Arco Norte tem sido um desafio, as filas, um alto fluxo, um alto tráfego de caminhões, escoamento também para Rondonópolis para tirar essa soja do estado tem sido realmente um ponto que é nevrálgico para o estado de Mato Grosso, não é uma coisa que nós sofremos somente nesse ano, então é uma característica que realmente do estado tem essa deficiência, tem essa necessidade de cada vez mais investir em logística, porque realmente o estado ele tem uma grande proporção e quando acontece esses momentos de safra, ou tem uma safra muito positiva,
esses problemas eles são realmente sentidos com mais força. E no lado do produtor, principalmente dos operadores logísticos, isso também se reflete diretamente nos fretes, como a gente viu já desde a virada do início do ano, os fretes subindo e subindo com alta intensidade para todas as rotas e destinos aqui do estado. Para a gente encerrar esse nosso olhar para a soja, Cleiton, vamos olhar para a comercialização, como é que estão as oportunidades para o produtor mato-grossense avançar com as vendas? Perfeito. Os produtores têm avançado com as vendas ao longo dos últimos meses, principalmente acho que depois de um movimento que nós vimos as últimas 2 safras, de uma certa alteração no comportamento por parte deles. Então, nós vimos as vendas acelerando ao longo desses últimos 2 meses, principalmente os produtores tentando capturar e comercializando por causa das altas do dólar, movimentação que os preços deram algumas oportunidades para o produtor. E a expectativa é que realmente os produtores também agora no movimento focando e ficando muito próximo das médias dos últimos 5 anos, como um movimento que a gente vem acompanhando até a recuperação dessa comercialização por parte do produtor. O passo e o desafio que fica aqui no estado é porque é o desafio da comercialização e armazenagem, de maneira geral, acho que a palavra mais correta, né? Então, o produtor ele acaba sendo forçado a comercializar, principalmente pelo desafio e não ter espaço suficiente para armazenar as 2 safras. Então, é um ponto sempre que acaba o produtor batendo nesse entrave e realmente forçando, principalmente até meados da metade do ano, o produtor seja para pagar as contas, seja para o espaço, seja para a armazenagem de armazéns de terceiros, que ele tem essa necessidade de tirar esse produto o quanto antes aqui do estado. E aí, Cleiton, agora olhando para as culturas de segunda safra, como é que estão os avanços de plantio até diante dessas melhores condições para a colheita da soja? Perfeito. Então, na cultura, principalmente do milho, que é o algodão, onde nós tivemos um certo atraso em relação à janela ideal, que foi até o final de janeiro, mas logo nas 2 primeiras semanas de fevereiro a gente já viu uma evolução substancial, os produtores conseguindo colocar e praticamente concluir a maior parte da safra das áreas aqui do estado. E para a cultura do milho a gente está na casa dos 40% e a expectativa até o final da janela, que é até o dia 28 de fevereiro, o estado ele alcança em torno de 75% semeado aqui no estado de Mato Grosso. É um ponto de atenção, mas não é um ponto a gente liga totalmente, não é um prego na cruz, né? O desafio realmente que vai sabatinar uma menor produtividade, mas é uma preocupação porque eu tenho uma parcela das áreas que vão ter uma necessidade de chuvas maior no final de janela do período chuvoso aqui do estado de Mato Grosso. Então, o desafio é como que as chuvas vão se comportar, principalmente lá em meados da segunda quinzena de abril, porque realmente é o período que vai ser decisivo para a formação e conclusão dessa produtividade em campo da segunda safra do estado. E pensando ainda no milho, Cleiton, qual que é a expectativa diária para essa temporada? O produtor apostou mais no milho nesse ano aí no estado? Então, nós vimos um incremento ao longo dos últimos meses, uma alteração por parte dos produtores, e a gente deve e monitora isso bastante de perto. Ainda não é possível sentir isso no relatório, mas o apontamento, o acompanhamento que a gente tem com o mercado acaba tendo um reporte por parte dos produtores, principalmente na virada do ano, início desse ano, os produtores, por conta da melhora dos preços, desafio de janela climática para o algodão segunda safra, os produtores reposicionando um pouco mais as áreas no final desse período. Só que ainda é difícil também a gente afirmar qual é o volume total, mas a expectativa realmente de um incremento em relação ao ano passado, mas mais leve, não tão robusto quanto nós vimos há 2 anos atrás, um salto substancial nas áreas cultivadas aqui no Mato Grosso. E para a gente encerrar, Cleiton, como é que está a comercialização para o milho? O produtor já conseguiu avançar com essas vendas por aí? Nós temos observado um avanço ao longo dos últimos meses, mas ainda aquém do que a gente estava acostumado a observar antes, o período vamos falar pré-pandemia, mas ao longo dos últimos 2 anos, que a gente teve aquele incremento, aquele salto substancial de comercialização antecipada, mas os produtores realmente têm movimentado e comercializado um pouco mais, até para realmente entrar um pouco mais travado na hora do milho plantado, um pouco mais seguro e garantido, principalmente em relação aos custos, mas ainda assim não batendo as médias dos últimos 5 anos para o mesmo período. Cleiton, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser destacar mais algum ponto, deixar alguma mensagem final, pode ficar à vontade. Maravilha, eu agradeço a oportunidade, sempre convido a todos para acompanhar os relatórios, principalmente desse avanço de colheita e semeadura que saem todas as sextas-feiras, e os boletins da segunda-feira trazendo as atualizações do que nós acompanhamos aqui no estado de Mato Grosso, lá no site do IMEA.
Cleiton, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar e a gente seguir acompanhando o andamento dessas safras aí no estado do Mato Grosso. Um abraço, até a próxima. Com certeza, um abraço. O Cleiton Gauer, superintendente do IMEA, conversou com a gente para mostrar como é que estão os avanços dos trabalhos de campo lá no Mato Grosso. Colheita da soja chegando aos 50%, metade da área cultivada. As últimas semanas tiveram um avanço significativo dessas atividades. Essa semana também os trabalhos avançando bastante, em função de uma melhora das condições climáticas. E aí o IMEA estimando uma média de produtividade na casa de 62 sacas por hectare, o que seria 20% superior à temporada passada, onde a média ficou em 52 sacas. O Cleiton até destacando que essas áreas finais podem apresentar alguma dificuldade em função das chuvas, mas ainda não é algo estimado pelo Instituto. A expectativa ainda é de alta produtividade, preocupação com relação à logística. Aí sim, fila de caminhões, dificuldades para entregar esses grãos, fazer a secagem, também tirar esses grãos dos armazéns com destino aos portos. E aí essa tem sido a dor de cabeça do produtor do Mato Grosso neste momento. Ao mesmo tempo, os trabalhos de plantio da segunda safra avançando no estado, algodão praticamente encerrado, milho avançando também e o produtor apostando mais na cultura do milho lá no Mato Grosso nessa temporada, conforme o Cleiton destacou aqui pra gente. Claro, a gente vai seguir acompanhando esse andamento das atividades lá no Mato Grosso, aqui no Realidades da Safra.